governo enviou aí medidas para ajustes fiscais, redução de gastos. A gente preparou um VT sobre o que de mais importante já foi aprovado e definido. Vamos lá, Nájila? Vai dar certo? A Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a proposta de emenda à Constituição que cria novas regras para o abono salarial e prorroga a desvinculação de receitas da União, que libera recursos alocados anteriormente em outras áreas. O abono salarial é uma espécie de 14º salário pago pelo governo a trabalhadores pobres. A PEC busca restringir gradativamente quem tem direito a esse benefício. Em 2025, a PEC estabelece que para ter direito ao benefício, o trabalhador terá de ter recebido 2 salários mínimos do ano base, que será 2023. A partir de 2026, o valor para ter acesso ao BPC será corrigido pela inflação. Por outro lado, o salário mínimo terá ganho real acima da inflação, seguindo as regras do arcabouço fiscal. Sobre o Fundeb, a PEC enviada pelo governo cria uma 4ª categoria, de incentivo à educação integral, que poderia abocanhar até 20% do total de recursos injetados pela União no Fundeb. Depois de negociações, os deputados mudaram o percentual da contribuição para as escolas integrais nos fundos estaduais para 10% e limitaram o alcance da medida ao ano de 2025. Já os supersalários, a PEC estabelece que verbas indenizatórias terão de ser contabilizadas dentro do limite de salários. O texto ainda prorroga até 2032 a desvinculação de parte das receitas da União. Complementa, Raniele. Pois é, Amanda, eu estou aqui tentando atualizar, mas o Senado, eu estou aqui na frente do plenário do Senado, acabou de aprovar o último projeto dos 3 que foram enviados aqui para o Congresso, pelo governo, do pacote de corte de gastos, com 42 votos favoráveis e 31 contrários, ou seja, aprovado esse projeto que foi ontem à Câmara dos Deputados, que limita o ganho real do salário mínimo a 2,5% ao ano dentro das regras do arcabouço fiscal e também restringe o benefício de prestação continuada. Esse último item que gerou muita polêmica entre os parlamentares, mas aqui no Senado, Rogério Carvalho, que é o futuro líder do PT, aqui no Senado, decidiu manter o texto que veio da Câmara para não ter nenhum contratempo. Inclusive, interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que com as mudanças que foram feitas na PEC de ontem à noite, que foi aprovada, que o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relatou e teve um papel decisivo na aprovação dessa PEC, o ideal seria retornar à Câmara dos Deputados, mas não tem tempo hábil para isso. E o acordo feito com o presidente Rodrigo Pacheco é que eles vão promulgar essa emenda à Constituição apenas com aquilo que é consenso. E esse destaque do Fundeb, que não permite que parte desse recurso seja utilizado para merenda escolar, vai ser apreciado ali como um destaque supressivo. É uma alteração ao texto, mas de modo que depois os parlamentares, inclusive, querem analisar isso em uma outra proposta. Olha só, na democracia é assim, minha gente. O governo faz um plano, mas não define sozinho. Se fosse uma ditadura, se fosse a Venezuela, se fosse a Rússia, se fosse a China, dava certo, porque do jeito que o governo manda, acontece. Mas aqui é democracia, então na democracia o governo imagina o que ele acha que é o certo, mas depois vai para a Casa Legislativa, aí o deputado muda, depois vai para o Senado também altera, e o que fica é o resultado disso. Bom ou ruim, é assim que funciona. E também, esse não é o fim do mundo, quer dizer, ajuste fiscal, esse não é o último ajuste fiscal da história. Ele é um entre tantos. Inclusive, é manchete da Raniele que o ministro Fernando Haddad disse, não, a Câmara o Congresso fez os ajustes que eram para ser feitos,